Seja bem-vindo a Um Bilhete, por favor. Meu nome é Nilson Júnior e hoje o papo é sobre o Epcot. Bom, como vocês curtiram muito a série de vídeos sobre o Hollywood Studios, com 3 vídeos falando sobre as melhores atrações, as melhores dicas e os melhores restaurantes para se comer no parque, eu resolvi também fazer um guia Epcot. Mas esse será ainda mais completo, afinal serão 4 vídeos sobre um dos melhores parques da Disney. Um vídeo falando sobre curiosidades do parque, outro falando sobre as melhores dicas para aproveitar o seu dia, também um com as melhores e imperdíveis atrações e para terminar, aonde comer no Epcot. Então, sem perder mais tempo, vamos para as 5 principais curiosidades e fatos sobre o Epcot. Primeira curiosidade chegando, o Epcot, como muita gente já sabe, foi o segundo parque dos 4 abertos no Walt Disney World Resort em Orlando, na Flórida. Ele foi aberto no dia 1 de outubro de 1982 e ocupa nada menos do que 300 acres, o que dá mais ou menos 1,2 milhão de metros quadrados. Esse tamanho todo significa que o Epcot tem quase o dobro do tamanho do Magic Kingdom, que foi o primeiro parque a ser inaugurado lá em Orlando, que já é um parque simplesmente gigantesco. O nome Epcot significa Experimental Prototype Community of Tomorrow. Foi um termo cunhado por Walt Disney que significa mais ou menos uma comunidade experimental, ou seja, um protótipo da comunidade do futuro. E originalmente o parque não era para ser simplesmente um parque de diversão, mas realmente uma mini cidade onde deveriam viver 20 mil pessoas pelo plano de Walt Disney. Ele foi criado de forma circular para que os negócios, as escolas e as casas das pessoas tivessem um rápido acesso e um fácil acesso entre eles. E a ideia original de Walt Disney era que essa comunidade do futuro servisse como base de modelo para testes do que deveria ser as cidades do futuro. Ou seja, pessoas de verdade iriam morar lá, como se fosse uma cidade normal, e elas seriam testadas constantemente com as teorias de Walt Disney e de outras pessoas sobre como as cidades deveriam se comportar, como as cidades deveriam funcionar na realidade, para que isso fosse expandido para outras cidades do mundo. Ou seja, era realmente para ser uma mini cidade protótipo da comunidade perfeita que o Walt Disney imaginava para o mundo. E aí, com isso, chegamos à segunda curiosidade. O que aconteceu depois da morte de Walt Disney? A Disney Corporation, a empresa dona dos parques Walt Disney World Resort lá em Orlando, na Flórida, desistiu dessa ideia de governar uma cidade que seria protótipo para as comunidades do futuro. Mesmo assim, sobraram algumas coisinhas, porque quando Disney aplicou junto ao governo da Flórida para criar o Epcot, ele conseguiu um negócio chamado RCID. O que era isso? Era uma autorização do governo para que o Walt Disney World Resort, ou seja, uma empresa, tivesse poder governamental sobre uma certa área. E é por isso que, por exemplo, Lake Buena Vista, que começou com o nome de Reed Creek, e é o bairro, é a mini cidade onde todos os complexos da Disney ficam, eles são governados literalmente pela Walt Disney World Resort. Isso inclui o bairro de Celebration, que muita gente conhece como um bairro projetado por Disney para ser a cidade do futuro, mas que não tem nada disso. Celebration sim pertence ao Walt Disney World Resort e sim é governado pela Walt Disney Resort, mas tem uma ideia completamente diferente da ideia moderna e futurística que Disney queria impor no Epcot. Apesar disso, Celebration é sim uma obra de arte do Disney, porque ele é uma celebração do modo de vida americano do jeito mais perfeito que poderia existir até aquela época. E foi sim também desenhado por Walt Disney. Terceira curiosidade chegando. Quem já foi no Epcot sabe que o Epcot é dividido em 2 partes. O Future World, que tem os brinquedos mais modernos e fala muito de espaço e por aí vai, e o World Showcase, em que 9 países estão representados fielmente, inclusive com funcionários que trabalham lá.
O que acontece? Na época da construção do parque, quando eles ainda estavam desenhando a ideia inicial do parque, metade dos engenheiros da Disney queriam que o Epcot, afinal era um protótipo da comunidade do futuro, fosse uma cidade muito futurística, com tudo que tivesse de mais moderno, aquelas roupas prateadas e por aí vai. Já a outra parte dos engenheiros achava que uma comunidade experimental do futuro deveria ser uma reunião de todas as culturas do mundo. Briga pra lá, briga pra cá, e eles acabaram decidindo fazer as duas coisas. É por isso que o Epcot é dividido em duas áreas, que tem tanto a visão futurística do que deveria ser a comunidade do futuro, quanto a visão harmoniosa de várias comunidades e culturas diferentes vivendo no mesmo lugar. Quarta curiosidade é que o parque levou 3 anos para ser construído sob um custo de 1,2 bilhão de dólares. Pode parecer pouco para hoje em dia, mas na década de 80, quando essa construção começou, ela foi considerada a maior construção humana e a mais cara de todo o planeta Terra. E para terminar, quinta curiosidade, o parque recebeu em 2013, o último dado divulgado pela Disney, simplesmente 11,2 milhões de pessoas vindas de todas as partes do mundo, o que o coloca como o quinto maior parque da face da Terra. E muita gente vai se lembrar que quando o parque foi inaugurado ele se chamava Epcot Center. Isso durou até 1994, quando ele foi transformado em Epcot 94, e em 95 ele virou Epcot 95. A partir de 96 caíram todos os sobrenomes e ele virou simplesmente o nosso querido e amado Epcot. É isso, foram 5 curiosidades sobre o Epcot. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu saber dessas coisas diferentes sobre um dos melhores e mais incríveis parques de Walt Disney World na Flórida. Se você ficou com qualquer dúvida ou tem um comentário a acrescentar, sabe de alguma curiosidade, já foi lá no Epcot descobrir uma coisa que ninguém sabe, escreve aqui abaixo nos comentários que vai ser um prazer trocar uma ideia com você. E claro, se você curtiu esse vídeo, não esquece de meter o dedo no botão do joinha e compartilhar para os seus amigos. Algum deles pode estar precisando dessas informações agora mesmo. E se você chegou agora no canal, não perde tempo, tem vídeo novo de viagem aqui toda semana e é só apertar nesse botão aqui do inscreva-se para receber notificação e ficar sabendo de tudo assim que acontece. E fique de olho, porque esse é só o primeiro vídeo da série Guia Epcot e vão ter mais 3 vídeos falando sobre as melhores dicas para você aproveitar a sua estada no Walt Disney World Resort e no Epcot, as melhores atrações e também os melhores lugares para se comer, é claro. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Até o próximo aqui do Um Bilhete, por favor. E boa viagem.